Nós recebemos, então, o programa, a bibliografia dos programas estrito sensu, e, a partir daí, o nosso objetivo era destacar o que nós temos como linha de pensamento da SPM a respeito de consumo. Nós começamos destacando 3 esferas principais que orientam, segundo a nossa visão, o pensamento SPM. Essas linhas elas não são hierarquizadas, elas estão em correlação. Então, embora, inevitavelmente, eu tenha que apresentar em sequência, isso não significa uma hierarquia. Uma das linhas é a do consumidor, e não a do consumo. O consumidor como pessoa, o consumidor como ser humano, o consumidor como um agente, e que ele é responsável, ator e também participante das práticas do consumo. Mas, antes do consumo, o consumidor como pessoa. Como também a outra esfera para o olhar da cidadania, que hoje é pauta cada vez mais forte no nosso século e que se correlaciona também com as práticas de consumo e com esse consumidor agente. E, então, a transformação ou transformador. Esse consumidor como pessoa e como agente, ele tem e participa das práticas de transformação da sociedade, né? E até também, nessa transformação, a gente tem as empresas, a gente tem todas as esferas da sociedade que não podemos nos esquecer. Nós elegemos e colocamos as lentes nessas 3 esferas principais, lembrando também a vocação da nossa escola, que tem aí cada vez mais como crescente, né, o âmbito, a esfera da ciência, a esfera também da educação, sem perder isso de vista, mas também uma esfera que, mesmo como cientistas ou como acadêmicos, a gente não pode correr no equívoco de demonizar, que é a esfera das empresas, que nós também podemos colaborar para as empresas serem agentes de transformação da sociedade, uma vez que elas até já participam disso, por vezes, não tão consciente. E isso também faz parte da nossa vocação. Então, vejam só, né, a partir dessas 3 esferas principais, nós colocamos uma lente a respeito das linhas teóricas principais que utilizamos para pensar nessas 3 esferas. Então, destacando rapidamente a sociologia, a antropologia, a psicologia, a psicanálise, a economia, a filosofia, as teorias da linguagem, ou seja, a interdisciplinaridade, multidisciplinaridade presente no nosso pensamento. Nós vivemos o século XXI da complexidade, onde nós sabemos que os paradigmas até então não estão totalmente desmantelados, mas não dão mais conta, e que a gente precisa, né, ter essa interdisciplinaridade. A partir daí, a gente colocou uma outra lente, que é a respeito das linhas que orientam, que são mais destacadas no nosso pensamento, a partir dessas teorias. Aí aqui eu vou destacar somente algumas, porque são várias, que nós vimos que estão em comum, que foram encontradas nos cursos estrito sensu. Análise do discurso, estudos culturais, o materialismo, né, as teorias de rede, neobiologia, etnografia, e por aí vai, depois vocês podem acompanhar os detalhes, mas deixando aí claro como a gente tem essas ramificações a partir dessas linhas teóricas. E, por fim, né, os autores ou teóricos comuns, que também eu vou apenas destacar alguns deles, e depois vocês podem acompanhar aqui, né, os demais. Daniel Miller, Barbero, Campbell, Bauman, Sassatelli, entre vários, né, que são teóricos hoje do consumo, que trabalham justamente nessa interdisciplinaridade, né, das teorias, que flertam com essas diversas lentes de linhas teóricas e que sempre respondem a essas 3 esferas que nós destacamos: consumidor, cidadania e o ato de transformação.